exatamente no outro extremo da cidade. Eu sou beneficiária dela? Vai ter gente que vai dizer sim, porque se eu passar por lá e eu estou com a rua iluminada, vai ter gente que vai dizer não. Quem está sendo beneficiado é quem está lá embaixo da casa, lá embaixo do poste. Você não está sendo beneficiado. Enfim, quando foi criada como taxa, foi declarada a inconstitucionalidade, aí veio a emenda, tá bom, já entendi, é inconstitucional, agora eu dou o nome certo, é contribuição. Aí criaram contribuição e criaram a bendita, tá? Então é contribuição de iluminação. Quem pode? Municípios e o Distrito Federal, ponham aí. Ó, o resumo do Distrito Federal é o seguinte: tudo que tiver, que o Estado puder e tudo que o município puder, o Distrito Federal pode. Porque o Distrito Federal acumula essas duas atribuições e também as duas receitas, tá? Limitações ao poder de tributar. Aqui na aula passada eu falei para vocês, antepassada, eu falei para vocês muito rapidamente sobre taxa e preço público. Eu disse que quando o serviço era prestado diretamente pelo Estado, o cidadão pagava taxa. O serviço público, divisível. O cidadão pagava taxa. Quando esse serviço público divisível era prestado por um concessionário, o cidadão pagava preço público. E eu disse que a gente voltaria para esse assunto. Certamente, em direito tributário, vocês vão ter uma aula longa sobre taxa e preço público e as consequências jurídicas. Para aqui, o que é que fica? No caso da taxa, aplicar-se-á a ela o regime jurídico de direito tributário. Então, essa parte do artigo 150, que fala dos limites ao poder de tributar, aplica-se integralmente às taxas. E ao preço público, o que é que se aplica? O preço público é regido pelo regime jurídico de direito público, o regime jurídico administrativo. Vai se aplicar para ele as regras dos contratos administrativos, da legislação do direito administrativo, dos contratos administrativos. Tá? Enquanto um é o regime tributário, no outro é o regime de direito público administrativo, né, dos contratos administrados. Tem diferença, tem significativa. Você não precisa aplicar anualidade, você não precisa aplicar a anterioridade lá dos 90 dias, você não precisa de lei anterior que fixe, o contrato é que há a regulamentação. Então há toda uma diferenciação no tratamento, sendo preço público. Às vezes o serviço é exatamente o mesmo, num município ou no outro, só que num é taxa e no outro é preço público. Depende de quem prestou o serviço, se foi diretamente ou se foi regime de concessão. Tá? Artigo 150, vocês leiam com carinho, porque são das limitações. Aqui do 150 eu queria conversar com vocês duas coisas. O inciso 4, que fala que é proibido utilizar o tributo com efeito de confisco, e vocês pensarem na questão da discussão que houve, da legalidade ou não do IPTU progressivo, né? Se, o que é que na Constituição teria mais peso? O uso da função social, o uso da propriedade acolhendo-se a sua função social, ou a proibição de confisco através da tributação, porque o IPTU progressivo pode ser considerado como um confisco, vai aumentando de tal forma que chegou a hora que tornar-se-ia inviável você ter o bem. Essa discussão já houve, vocês certamente terão esse direito tributário, é um tema muito interessante para vocês pensarem, em termos de, no direito financeiro, qual que é o limite que o Estado tem da sanha arrecadadora para obter receita. Isso é um ponto em que o direito financeiro e o tributário estão muito juntos. E vai valer aqui esse artigo 150 com as limitações do poder tributar. As limitações do poder tributar têm a ver com a criação dos tributos e a arrecadação dos tributos, mas tem muito a ver com as limitações de um ente público de buscar receita, que é a etapa pós-tributária. Uma vez que a receita tributária é a maior fonte de receita dos estados. Então esse artigo interfere sim no direito financeiro. E um outro inciso que eu peço, chamo a atenção de vocês, é o inciso que fala das imunidades tributárias, que é proibido, né, aos entes federativos, inciso 4, sexto, instituir impostos sobre
A linha A, patrimônio, renda e serviços um dos outros. Isso é uma imunidade constitucional que retira uma boa capacidade arrecadatória do município, do Estado e da União. Ele está abrindo mão de receita, mas tem um sentido? Tem. Se vivemos numa federação, imagina se, além da situação que o município tem hoje, se ele ainda tivesse que pagar imposto para o Estado e para a União. Aí é o fim do mundo, né? Então há uma justificativa. É um modelo federativo em que há solidariedade não só entre as regiões, mas entre os entes federativos. A linha B, essa linha B eu sou altamente crítica, né, que fala sobre a imunidade para templos de qualquer culto. Classicamente, a Igreja Católica sempre teve um peso muito grande nas decisões do Estado. E essa imunidade é a imunidade que vem desde lá do acordo dos barões com o rei, né? Tinha os 3 estamentos, o clero, o rei e a nobreza, não era assim? Fez lá os acordos, o rei falou, tá bom, não vou instituir imposto, você falar com vocês. Aí a burguesia falou, ok, a gente tem lá um parlamento, a gente decide se é justificável ou não o aumento do tributo ou a criação daquele tributo. E como esses senhores de vestido comprido cuidam das coisas de Deus, vamos deixar eles na isenção. Isso classicamente surgiu dessa forma. Isso veio se perdurando pela história das nações, não é só na história do Brasil, na história das nações. Alguns países já romperam esse ciclo e paga-se imposto sim. Na época da Constituição de 88, houve um peso muito grande da Igreja Católica aqui, para manter esse privilégio. Lembra aquilo que eu falei? Grupos organizados competem constantemente com fatias das receitas públicas. As receitas públicas podem ser fatiadas, seja quando sai dinheiro do orçamento público e entrega-se para determinado grupo político, ou quando se deixa de cobrar, né? E aí veio, só que o pessoal na época não pensou da engenhosidade do brasileiro. E nós criamos um mecanismo interessantíssimo, né, de isenção tributária. Respeitando-se o credo de cada um, a convicção de cada um, há igrejas sérias e há igrejas que não são sérias, de todas as denominações. Absolutamente todas. Né? Eu sou uma pessoa, como ser humano, eu sou uma pessoa religiosa, mas eu não consigo conceber porque é que num Estado laico, todos têm de coletivamente arcar com o ônus da escolha pessoal de cada um de seguir religião X, Y, Z. Eu não acho que isso é algo, num estado em que a gente tem demandas infinitas, muita necessidade social, você abrir mão de uma receita tão vultosa quanto a receita dos templos religiosos hoje em dia. Eu, pessoalmente, eu acho isso injusto no Estado de Direito que a gente tem. E não é compatível com o Estado laico. Eu estou coletivizando uma opção que é minha, de seguir uma religião. E aí todos pagam para manter o meu templo e todas as minhas atividades. E aí os que defendem dizem o seguinte, só que as igrejas, todas as denominações, hoje cumprem muitas das funções que caberia o Estado fazer, né? Porque eles têm trabalho social, eles têm trabalho de inclusão, trabalho de educação, trabalho... Enfim, alega-se isso. Tá, então agora vamos pensar no empresariado. Quando o empresariado investe em determinados setores da cultura e educação no Brasil, ele tem uma dificuldade extrema de ter abatimento do imposto a pagar porque ele doou. Algumas leis específicas prevêem a possibilidade de abatimento. Tem limites claros e não é fácil. Se você hoje quiser, como pessoa física ou como empresário, investir em determinados projetos sociais, a margem de isenção ou a margem de compensação tributária que você como empresário tem, ou uma pessoa física, por ajudar projetos sociais, é muito pequenininha. É muito pequenininha. E por que eu devo pressupor que uma profissão religiosa de fé, qualquer ela que seja, deva ser privilegiada com isso? Então isso daqui é um exemplo claro de pequenos grupos organizados, ou no caso das igrejas nem tão pequenos,
que vêm e captam parte significativa do orçamento, coletivizando o ônus das suas escolhas pessoais. Entrem no Google, joguem lá Igreja Heliocêntrica. Vocês conhecem o jornalista Hélio Gaspari, né? Ele ficou tão revoltado com essa história aí dos templos que ele disse: eu vou criar uma igreja para mostrar que isso daí qualquer um faz. E fez. Ele criou uma igreja neopentecostal lá, heliocêntrica. Estava previsto o dízimo, estava previsto que ele era o chefão do país, que ele podia excomungar, podia fazer tudo que tivesse direito. Criou o estatuto da igreja, registrou e conseguiu imunidade tributária junto à Receita Federal. Aí o problema foi depois quando ele quis se desfazer do negócio. Ele mostrou, né, que isso era um absurdo, tal, tititi, e aí ele quis acabar com a igreja. Aí ele não conseguia acabar porque os outros pastores dele eram colegas, né? Cada um estava num lugar e ele não conseguia pegar a assinatura para fazer, então ele, conforme o estatuto, excomungou todo mundo e fechou a igreja dele. Aí eu vou ler para vocês uma coisa que poderia tranquilamente ser aplicada às igrejas que tenham trabalho social. Vai em frente. Instituir impostos sobre o patrimônio, rendas ou serviços de partidos políticos, inclusive suas fundações. Isso daqui tem sentido, né? Se a gente quer viver na democracia, o partido não pode ser tributado, se o partido fosse partido. Das entidades sindicais de trabalhadores, das instituições de educação e assistência social, isso aqui é o importante, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Para você pegar uma cartelinha daquela de sem fins lucrativos, das duas, uma. Ou a propina foi altíssima, né, que isso tem diminuído com a transparência das práticas do Estado, ou você teve de atender uma série de requisitos, você teve de comprovar um monte de coisa para você ter uma denominação de entidade sem fim lucrativo e aí você ter algum tipo de isenção. Por que não fazer isso? Se faz isso com o empresariado, né, que atua na área da educação, por exemplo, por que não fazer isso com as igrejas de qualquer culto? Não há sentido para imunidade tributária para templo num país laico e que falta dinheiro. Né? Agora, que gestor tem coragem de levar essa emenda constitucional à frente? Se há 2 semanas, feliz é o país em que o Senhor é o Deus, como é que é a história que ela falou? Feliz do país que o Senhor é o Deus, né? É Deus, o Senhor é Deus. Então, assim, de não entro na igreja até vou rezar missa em Aparecida, até feliz é o país em que o Senhor é Deus. Isso é campanha eleitoral. Não tem sentido isso daqui na Constituição. Aí passa. 151. É vedado a União. A gente está tentando achar dinheiro para a reforma tributária, não então? Nosso objetivo aqui é resolver o problema da falta de dinheiro no município. Já arrumei um, né? Tributa tudo que é igreja, inclusive a minha. Todo mundo, todo bichinho. Tributa todo mundo. Se tiver sob a receita da arrecadação, aí sim Deus faz a obra. Vai ter obra pública para tudo que é lado. Aí sim. É vedada a União. Instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação ao Estado, Distrito Federal e município. Isso daqui é para evitar a guerra fiscal, tá? Tributo em que haja diferenciação. Tributar a renda das obrigações da dívida pública dos Estados, Distrito Federal e município. Como é que você vai tributar a dívida? Né? Houve já quem quisesse que fizesse. Então veio a Constituição e falou, não, tributar a dívida, né? A gente não tributa a receita do tempo, mas tributa a dívida do pobre, do Estado, do município. Não tem sentido. Então é uma impossibilidade. Instituir isenções de tributo de competência do Estado, Distrito Federal e município. Quer dizer o seguinte, o Brasil é representado, isso daqui serve principalmente para tratados internacionais. O Brasil é representado externamente pela União. A figura que representa o Brasil no exterior é a União.
Só que a União pode, por exemplo, assinar um tratado internacional de caráter tributário para evitar a bitributação e isentar impostos estaduais e municipais, por exemplo. Isso chegou ao Supremo porque já aconteceu, tá? E se entendeu que a União não tem competência para isentar tributos que, pela Constituição, são de competência dos outros entes federativos. Isso é uma característica de um Estado federado. Se fôssemos um Estado unitário, isso é um problema? Não. Somos uma federação. Se a gente está lidando com o Estado unitário, ele talvez tenha dificuldade de entender como é que ele está tratando com a autoridade máxima do outro país que não pode fazer um acordo sobre matéria tributária. Mas nós vivemos numa federação. Tá? Então, as isenções de tributos estaduais e municipais só mediante autorização destes, né? Não pode ser feita assim, ao Deus dará. Tributar a renda da obrigação da dívida, eu já falei. 152. É vedado aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecerem diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza em razão de sua procedência ou destino. Tem a ver também com a questão da guerra fiscal. Vocês em casa vão completar essa tabelinha que vocês fizeram com os artigos 153 ao artigo 162. Aqui na seção 3, a Constituição separa os impostos de competência da União, os impostos de competência do Estado e os impostos de competência do município. Por que é que eu li a parte anterior? Porque quem for na Constituição direto aqui não vai ter todas as receitas tributárias de origem dos estados, da União e do município. Uma parte está atrás. Tá? Então, em casa, façam vocês mesmos uma tabelinha com o imposto e o artigo que ele está. O imposto e o artigo que ele está. Tá bom? É do 153 ao 156. Isso está os impostos por ente federativo. Agora, do 157 ao 162, está na Constituição a repartição de receitas tributárias. Tá? Até o 156 estão as receitas tributárias originais. Originária de cada ente da federação, a competência de cada um. A partir do 157 até o 162 estão as receitas tributárias transferidas. 62? Até o 162. Estão as receitas tributárias transferidas. Eu não vou ler para vocês esses artigos porque é simplesmente leitura. É só vocês olharem e vocês já sabem o que é competência da União, o que é do Estado e o que é do município. Para a gente do direito financeiro, voltando para o direito financeiro, o que é que vocês precisam saber? Que do 157 ao 162, esses percentuais de tributos da União ou do Estado que são destinados aos estados e aos municípios, eles não são entregues de imediato na mão dos estados e dos municípios. Eles precisam passar por um fundo. E deste fundo é que eles serão partilhados para estados e municípios. Tá? Além dos fundos dos estados e dos municípios, existem os chamados fundos de desenvolvimento regional. É o fundo da região norte, da região centro-oeste e da região nordeste. Além disso, existem os chamados, esses fundos são fundos tributários. São fundos onde a receita advinda da arrecadação tributária é concentrada para depois ser distribuída entre estados e municípios, numa tentativa de melhorar a iniquidade que existe entre a arrecadação de receitas da União com os estados e os municípios. Além desses fundos, existem fundos, esses primeiros que eu falei são fundos tributários. Tá? Arrecadação do tributo vai para ali. Existem os chamados fundos financeiros ou fundos de destinação, que são criados
para atender a objetivos específicos previstos em lei. Exemplos: fundo de garantia por tempo de serviço.